antes aqueles morros não tinham nomes. Foi pra lá o elemento homem, fazendo barraco, batuque, festinha. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinho. Oi, gente. Esse é o ArquiCast número 170, meu nome é Adilson, e como disse o grande Jorge Benjor, em fevereiro tem carnaval. Mesmo quem não é fã da folia não consegue deixar de ser impactado pelas festas de rua. A cidade se transforma e as pessoas também, mas fantasias e alegorias sozinhas não fazem o carnaval. A maior festa de rua do planeta só é possível porque envolve um consenso coletivo, uma vontade social que consegue mobilizar agentes políticos e econômicos na transformação dos espaços públicos e da paisagem. Pena que só dure 4 dias. E sabe o que o carnaval e festas de rua tem a ver com arquitetura e urbanismo? Tudo. Quem nos ajuda a entender o porquê é uma autoridade no assunto. Está aqui para conversar com a gente o Luiz Antônio Simas. Ele é escritor, professor, historiador, compositor e um dos mais renomados pesquisadores de samba do país. Dentre os livros que ele escreveu, a gente destaca Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros, O Corpo Encantado das Ruas, Dicionário da História Social do Samba, que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Não Ficção, com Ney Lopes. Boa tarde, Luiz Antônio. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, boa tarde. Eu só fico assustado com a autoridade no assunto. Mas, enfim, em arquitetura e urbanismo, eu não chego nem perto de ser autoridade. Mas no carnaval, digamos que eu não sou exatamente uma autoridade, mas eu sou uma espécie de súdito do Rei Momo. Aí eu aceito, um súdito do Rei Momo, e aí a gente bate aquele papo. Obrigado pelo convite, gente. A gente que agradece. Tá aqui para conversar com o Luiz, a Lili. Boa tarde, Lili, tudo bom? Tudo ótimo, animadíssima para esse papo. Luiz, eu vou te chamar de Simas, né? Eu vou te chamar de Simas. Pode chamar de Simas. Eu te chamo de Simas. Os meus alunos lendo seus livros e tal. Para mim é uma honra conversar com você. Adoro o que você escreve, o que você pensa. Te acompanho super e adoro carnaval. Então, para mim, dupla alegria aqui. Obrigada pela oportunidade. Vamos que vamos. Bom, tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde, Lili, Adilson, Simas. Obrigado pela presença. É uma honra pra gente ter aqui um especialista e um tema muito importante que faz, né, com que os nossos ouvintes aqui do campo da arquitetura e urbanismo saiam um pouco da bolha que é esse círculo aí privilegiado de discussão de história da cidade e tal, e trazendo essa festa tão popular e importante. Eu tenho certeza que sairemos melhores desse papo hoje. Obrigado, Simas. Obrigado a vocês. Vamos lá. Bom, e agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza, em ritmo de carnaval. É verdade. Bom, Rafa, como é que esse pessoal então faz pra falar com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@arquicast.com. Vocês nos encontram nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos também um canal no Telegram, né, Gilson? Sim, temos. Para você acessar o nosso canal no Telegram, é só digitar t.me/ArquiCast. A gente abre comentários para os episódios novos, a gente fala de algumas notícias de arquitetura, interage bastante por lá. Isso, e se você é um youtubeiro, você também pode nos acompanhar no YouTube. Nossos episódios estão lá em áudio e também temos alguns episódios com vídeo, né, Adilson? Sim, a gente aparece algumas vezes lá, a gente fez alguns episódios piloto para testar como é que a gente fica em frente às câmeras, né? Então é só você acessar lá e tem uma notícia que a gente começou agora a monetizar no YouTube. Isso talvez não queira dizer muita coisa, porque a gente foca as nossas atenções no áudio, mas é uma notícia boa pra gente, né, Rafa? Pois é, quando cair alguns centavos de dólares, a gente avisa aqui pra você. Ou seja, vai demorar uns 6 meses pra isso acontecer, mas tudo bem. E se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só você pular para 11 minutos.
Bom, Rafa, a gente tem alguns comentários e dessa vez, como a gente está dando ênfase no YouTube, a gente vai ler uns comentários deixados por lá que a gente acha interessante botar aqui na roda para discutir. Bem, o primeiro comentário aqui é do Jaime Daniel, que comentou sobre o episódio 162, a crítica de arquitetura. Ele falou assim, sensacional o tema abordado e muito curioso pela falta de informação da nossa sociedade em saber o que é arquitetura. Isso mesmo, Jaime, se é difícil a nossa sociedade entender o que é arquitetura, imagine entender o que é a crítica em arquitetura, né, Adilson? Sim, é bem complicado. E eu acho que essa discussão que a gente começou lá é interminável, né? A gente pode levar para várias dimensões também do que a gente entender que é crítico, quem que pode fazer, quem que não pode, né? Quem tem a chancela. Então, essa é uma discussão eterna do mundo da arquitetura. Isso aí, né? Nem todo profissional de arquitetura e urbanismo quer ser um crítico de arquitetura e também nem tem que ser um crítico de arquitetura, né? Mas acredito que todas as profissões devem ter dentro do seu campo, né, um senso crítico que é representado, né, por algumas figuras da categoria aí na arquitetura. É muito escasso, né? Então a gente tem uma escassez aí da divulgação da crítica em arquitetura para o público leigo. A gente tem isso muito nas academias, né? Mas de fato para o público leigo e para quem possa vir a se interessar pela arquitetura também o trabalho ainda é muito incipiente, né? Com certeza. Tem um outro comentário também, agora do Hélio de Oliveira, sobre o episódio do Palácio Gustavo Capanema, lá no YouTube. Ele fala o seguinte: total apoio à argumentação do Adilson. Obrigado, Hélio. Eu penso da mesma forma. Detalhe, eu sou do Rio de Janeiro e passo em frente a todo aquele conjunto todos os dias. O Ministério da Justiça foi revitalizado. A obra durou uns 6 meses. O mesmo aconteceu com o Ministério da Fazenda, eu acho. Um é do lado do outro e foi executada pela Concrejato. Foi um faxinão no período da Covid. A obra do MES, eu acho que é antes de 2017. Ainda possui um elevador que às vezes circula e ainda vejo uma estagiária de civil saindo. Mas você observa o total descaso e abandono. Não existe mais funcionários. Os brises foram danificados, as janelas, muitas delas deterioradas. O fato de entrar no PAC dos prédios públicos do governo para serem vendidos mostra como o governo pensa sobre o edifício. Um elefante branco. Eu tenho a impressão que, por ser um ícone da arquitetura moderna, muita coisa deve ser preservada ao extremo, ficando difícil de compatibilizar. Começaram uma obra que seria difícil de ser terminada. Um fato curioso é que o terraço do MES estava com problema de impermeabilização tem um tempo, e a obra foi realizada sem nenhum tipo de problema. Leva a crer que são problemas inerentes a como os modernistas protegeram ao extremo suas obras. Coisa parecida acontece em Brasília. Eu acredito nessa hipótese. Bom, Hélio, eu acho que isso passa um pouco, não só por essa questão de ser um edifício que pode ser meio difícil de você fazer uma reforma, mas eu acho que passa muito mais pela questão burocrática e de financiamento também. Não sei o que o Rafa acha, assim. Isso também é um achismo, né? A gente está imaginando o que pode ser. Então, a gente não tem informação para dar exatamente sobre isso. A gente nem é especialista, mas pode achar um pouquinho aqui, né? Pode especular, né, Rafa? Pois é, então, eu vejo, das coisas que eu li, uma extrema dificuldade, de fato, do processo de restauro, né? Porque, como a gente conversou no cast, são produtos industriais de indústrias que não existem mais, né? Uma coisa é você recompor um estuque de gesso feito à mão, artesanalmente. Outra coisa é você, né, recuperar uma esquadria belga que talvez você não encontre mais um modelo similar e tal. E essa é uma das dificuldades também. E aí, com relação aos embrólios aí, jurídicos, financeiros, eu também desconheço, mas eu vejo, do ponto de vista da arquitetura, uma dificuldade nesse sentido também da revitalização. E eu concordo contigo, Hélio, assim, começar uma obra que seria difícil de ser terminada. Então, assim, talvez tenha sido um erro na partida, né, nesse planejamento completo, né, dos passos, né, de uma obra de restauro, reestruturação e tal, que tem que ter uma certa sensibilidade com relação ao patrimônio, mas ao mesmo tempo tem que resolver problemas que são ordinários, né, mais simples e tal, e talvez isso não tenha sido feito dentro de um planejamento adequado. Mas é uma coisa que a gente gostaria até de estender essa discussão, talvez fazer mais um episódio especificamente sobre a reforma, né, porque a gente pegou para falar do edifício em si, né, desde a sua concepção, mas isso aí tá estimulando a gente pesquisar mais. Obrigado pelo comentário, Hélio. Só uma coisa que a gente não comentou, não sei se vocês estão ouvindo a nossa voz, mas a gente espera que esteja mais límpida e mais cristalina para vocês. A gente comprou equipamento novo, estamos estreando tem um tempinho, a gente teve os 2 episódios que a gente gravou, mas depois manda aí as suas mensagens que vocês acharam do novo som, se a nossa voz está... Como é que tem aquele cara da escolinha do professor Raimundo que ele falava? Um tostão da minha voz, né? Tem um negócio. Caraca, essa é até antiga para mim, hein? Ai, meu Deus, pois é. Mas, enfim, a gente espera que esteja impactando positivamente os nossos episódios e que vocês gostem, né? Isso aí. A gente só não consegue deter, assim, a qualidade
talvez todos os convidados, porque a gente não grava presencialmente, ainda não temos o estúdio Arquicast, mas quem sabe, né, Adilson, no futuro a gente vai poder começar a gravar presencialmente e tal. Isso demanda também que vocês nos ouçam cada vez mais, nos indiquem cada vez mais, para que a gente possa aí alçar novas possibilidades. Trazer a galera de helicóptero pra cá, pros estúdios, em Juiz de Fora. Já pensou? Mas enfim. Bom, só um último recadinho. Vocês devem ter reparado que a gente botou na introdução um samba. E a gente vai fazer isso ao longo do episódio inteiro. Então, se vocês estiverem interessados nos sambas que a gente colocou aqui, dá uma olhada lá no Spotify, que a gente criou uma lista com esses sambas e outros também que tem a ver com cidade, carnaval. Então, espero que vocês gostem. Vão lá na lista que a gente vai deixar o link também na postagem. Pois é, né? Como diria o Marcelo Adnet, que também escreve alguns sambas enredos aí, né? Ele é autor de vários. As Caravelas. As Caravelas. Pena que esse não tem no Spotify pra gente fazer lista, né? Muito bom. Bom, então, galera, a gente volta daqui a 15 dias e bom cast. Valeu! Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristezas, ninguém sente dissabor. A gente podia falar que cidade, que a gente considera como urbanidade também, é falar em reunião e celebração? Como é que você acha que é a relação dessas coisas que a gente falou aqui, Simas? Eu acho que, a rigor, cidade também é reunião e celebração, né? Cidade, no fim das contas, é um estado, enfim, por diversos sentidos. E eu, a rigor, não sou exatamente conhecedor de cidade, mas eu conheço um pouquinho o Rio de Janeiro. Então, me parece que, sem dúvida nenhuma, a celebração, a festa, é uma instância de construção e reconstrução de uma certa ideia de coletividade, né? Uma certa ideia de pertencimento ao território, uma certa ideia de criação de rede de proteção social, construção de sociabilidades no precário. Então, nesse sentido, eu não consigo entender a história da cidade sem compreender como a cidade celebra, como a cidade festeja, como a cidade se encontra. Eu acho que existem vários indícios, né? Vestígios para que a gente possa tentar entender uma cidade. Sem dúvida nenhuma, um deles é a maneira como a cidade celebra, é a maneira como a cidade reconstrói um certo sentimento de coletividade num contexto em que nós somos cada vez mais empurrados para o individualismo, né? Então, a festa me parece que é esse momento de reconstrução de um certo sentido coletivo de vida na cidade. Por isso eu acho tão importante. Você teve um projeto, né, que você fez que eram ágoras, como é que é? Ágoras cariocas. Ágoras cariocas, né, que é a ideia de você dar umas aulas e bater um papo como se fosse uma aula ao ar livre, não é isso? Sobre a história do Rio de Janeiro, né, que eu acho que de alguma maneira faz alusão, né, assim, é o espaço público como esse espaço de reunião e de encontro, celebração de algo, assim. A própria ágora, né, como um espaço, né, esse espaço da coletividade, assim. Fala pra gente, assim, quais espaços vêm à sua cabeça historicamente, assim, falando de cidades, seja de cidades antigas, né, pode ser até o próprio Rio, assim, como referência, ou até cidades anteriores mesmo, em que os espaços da cidade mesmo, né, tanto arquitetônicos quanto urbanos, são uma manifestação dessa celebração, assim, pra gente exemplificar um pouco para quem tá ouvindo pra gente essa relação entre lugares e os laços de pertencimento, ou os lugares e uma determinada cultura, né, de uma cidade ou de um povo. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista da historicidade, o lugar é forjado pelas práticas. Eu costumo dizer que me interessa muito entender, e aí eu uso muito o Rio de Janeiro como referência, mas acho que, evidentemente, é uma coisa que pode ser pensada e alargada para diversas outras cidades. Eu tenho a preocupação de entender como é que a gente tem a capacidade de transformar território em terreiro. Quando eu falo terreiro, eu busco um conceito que é fundamentado mesmo na macumba, né? No que eu chamo de epistemologia das macumbas. Porque para a macumba carioca, para as umbandas do Rio de Janeiro, para o Omolocô, o terreiro é um espaço praticado na dimensão do encantamento do mundo. Então, o terreiro não tem uma fixez. É a prática que transforma aquele território num terreiro. Então, me instiga muito perceber como a cidade é praticada nessa dimensão, não só em espaços, digamos, mais convencionais, o espaço de uma praça, por exemplo, e convenciona-se pensar esse espaço como
espaço de convívio público. Isso acontece. Agora, é interessante porque o próprio Ágoras Cariocas foi um projeto que surgiu a partir de uma ideia que a gente tinha de pensar o botequim como uma ágora pública da cidade. É uma ágora do Rio de Janeiro e foi uma ideia que surgiu quando eu estava dando uma aula no Morro da Providência. E eu estava falando sobre essa questão da ágora com uma garotada, né, de uma escola ali da Providência e que estudava Grécia. E aí eu estava falando de Atenas, de Esparta, e eu olhava aquilo e pensava, como é que eu vou construir uma aula que seja também coerente e pertinente à realidade do meu aluno? E aí eu lembrei do botequim, perguntei, olha, não tem um botequim por aqui? O botequim tem uma função similar à da ágora, em alguma medida, porque é um espaço em que as pessoas se encontram, as pessoas sabem o que aconteceu, né? As expectativas do lugar, elas são enunciadas. Então, essas dimensões, para mim, interessam muito. E no momento em que a gente assiste, eu vejo muito isso no Rio de Janeiro, uma disputa vigorosa entre a rua como um espaço de circulação de mercadoria e gente apressada, e a rua como um lugar de encontro, pensar esses espaços me parece muito significativo. Agora, muitas vezes, esses espaços são construídos de uma forma, digamos, inusitada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Viaduto de Madureira. Vou dar um exemplo básico. O Viaduto de Madureira, porque o subúrbio do Rio de Janeiro, ele é muito marcado por viaduto. Os subúrbios do Rio de Janeiro cresceram de acordo com a extensão da linha do trem. Então o trem vai, as áreas são loteadas, o subúrbio vai crescendo. Então era muito comum no subúrbio do Rio de Janeiro que você tivesse, tem até hoje, os bairros que são cortados pela linha do trem. Então, de um lado do bairro fica essa turma daqui, do outro lado, ali no meio, o trem. E os viadutos surgiram como uma solução urbana para ligar um lado ao outro do bairro. Viadutos, passarelas, etc. Então, dá para contar uma história dos subúrbios cariocas, né, a partir disso. Agora, ao mesmo tempo, é muito curioso como isso começou a ser redimensionado pela população. Então, o Viaduto de Madureira, ele é um espaço funcional, ele é um território funcional que liga um lado ao outro no bairro. Mas é muito curioso como o espaço que fica debaixo do viaduto, ele começou a ser um espaço praticado na dimensão do encontro. Ele começou a ser terreirizado. Então, há mais de 20 anos, a gente tem baile charme debaixo do Viaduto de Madureira. A gente tem roda de jongo debaixo do Viaduto de Madureira. A gente tem roda de samba debaixo do Viaduto de Madureira. Então, a cidade vai construindo os seus espaços de convivência. Aqueles mais óbvios, as praças, os logradouros públicos, mas também essa capacidade de inventar um espaço de convivência, ela me impressiona muito. Eu observo um viaduto nessa dimensão, eu observo uma encruzilhada nessa dimensão. Como é que a cidade vai construindo os seus lugares de convívio, muitas vezes nas frestas de projetos que são excludentes e muitas vezes produzindo essas encantarias que acabam terreirizando o terreiro e encantando aquilo que a princípio era a precariedade. Então me interessa muito perceber o uso cotidiano que a população faz da cidade. O que resta é bem pouco, quase nada de que... Escutando você falar assim é muito interessante, porque do nosso campo, né, da arquitetura e do urbanismo, a gente lida muito com autores que a gente poderia chamar esses lugares, esses espaços, né, de vazios urbanos ou não lugares, né, e essa apropriação do fenômeno da terreirização, né, para ilustrar essa ocupação da cidade pelas pessoas, dos vazios, dessas frestas, né, dessas fraturas, né, muitos momentos são fraturas, principalmente aí você citou os exemplos de intervenções rodoviaristas, né, que rasgaram aí diversas cidades no Brasil aí por uma lógica de mobilidade maluca, né, alucinante, mas essa visão é muito interessante porque do nosso campo, a maioria dos nossos ouvintes, né, são estudantes de arquitetura, são arquitetos jovens, né, se estuda muito a cidade do seu aspecto físico, quase que do hiperdesenho. Acaba que, muitas vezes, isso se reverbera numa prática projetual de um desenho frio, né, sem a preocupação da existência, da necessidade das pessoas e da celebração, né, de todos os ritos que uma sociedade pode produzir nesses espaços. Tô me lembrando aqui, a gente tá falando do Rio,
Rio, mas a recente polêmica do Vale do Anhangabaú, né? Não sei nem se a gente precisa entrar aqui, mas é um exemplo disso. O que eu queria te perguntar, Simas, é assim, a gente pode traduzir tudo isso que você fala de celebração, você tá falando de festa, né? E aí a gente tem que falar de coletividade. E aí existe um antagonismo muito forte de uma cultura contemporânea individual e essa força do coletivo. Como é que você vê isso? Qual o poder da coletividade ainda nas cidades brasileiras, sobretudo? Olha, eu acho que é uma disputa vigorosa. Eu acho que há uma crise dessa instância coletiva da vida que é muito impactante e acho que é impressionante entender como, em meio a essa diluição, né, de sentidos de pertencimento, de sentidos de coletividade, você tem que reconstruir a rigor esse tipo de coisa. Porque nós estamos realmente espremidos em sociedades industriais, pós-industriais, pela ideia da fragmentação do laço coletivo. E aí, me permita dar um exemplo que eu puxo muito da história. O Rio de Janeiro, eu vou usar o Rio como exemplo, evidente, mas a gente pode redimensionar isso de inúmeras maneiras. O Rio de Janeiro é uma cidade de diásporas. É uma coisa que eu costumo dizer com certa frequência. Porque nós somos uma cidade muito impactada pela diáspora, eu gosto de utilizar, para falar como as reformas urbanas, né, um certo sanitarismo que marcou o Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX, gerou deslocamentos constantes da população. E é muito curioso, por que eu estou dizendo isso? Porque toda diáspora é um fenômeno de fragmentação do sentido coletivo da vida. Então a diáspora fragmenta, a diáspora quebra identidades, a diáspora estraçalha laços de pertencimento. A diáspora coloca você numa instância de individualização diante da perda dessas referências coletivas. Mas aí me parece que é um detalhe que é muito interessante, porque se toda diáspora conceitualmente desarticula, fragmenta, arrebenta sentidos coletivos identitários, toda a cultura de diáspora se estrutura no sentido inverso. Então a gente vai ver, por exemplo, que não existe cultura de diáspora que não seja fundamentalmente ligada à ideia da reconstrução do sentido coletivo da vida. Você pega, por exemplo, as culturas de diáspora africanas no Rio de Janeiro, todas elas são coletivas. É a malta de capoeira, é a escola de samba, é o bloco de arenga, é o terreiro de umbanda, é o terreiro de candomblé, é a roda de jongo. Então são instâncias coletivas de reconstrução de uma certa ideia de pertencimento do mundo. Isso eu acho muito interessante. Quando perguntaram, por exemplo, para Cartola, numa entrevista que ele dá para o Museu da Imagem e do Som, da onde ele vinha, provavelmente o Cartola não poderia dizer de que parte da África vieram os seus antepassados, que ele provavelmente não sabia, já que a escravidão sequestra também a história da pessoa. Mas o Cartola virou-se e respondeu: eu venho de Mangueira. Então a gente observa que Mangueira ocupa um espaço, um sentido de construção, de pertencimento e coletividade, e é fundamental para a gente entender tudo isso. Então me parece que isso é uma grande disputa. Nós vivemos uma grande disputa, nós vivemos um jogo. E eu acho que nesse jogo a gente não vai ter vencedor. Porque é meio que a lógica da capoeira, né? A lógica da capoeira era aquela que dizia mestre Pastinha: você não estraçalha o seu oponente, porque se você estraçalhar o seu oponente, o jogo acaba. Então é um jogo. É o jogo entre a individualização e a reconstrução do sentido coletivo da vida. A cidade, então, está sendo o tempo todo dimensionada nessa disputa. É uma rinha que está acontecendo ali. E aí é muito curioso. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando você pensa em grupos de pipeiros, eu já conversei muito com pipeiros, eu tenho trabalho sobre história da pipa, tenho texto sobre pipa, crônica e tal sobre pipa. E bola de gude. Eu já ia perguntar o que é pipeiro. Pipeiro é o pessoal que solta pipa. O papagaio. O soltador de pipa, o soltador de pipa. Papagaio. O Rio tem muito clube de pipeiro, né? Grupo de pipeiro. Cara que solta pipa, papagaio, xereco, catreco, são os vários nomes. Mas é muito curioso, porque eu acho que dá para contar a história da cidade a partir da história da pipa. Por que eu estou te dizendo? À medida em que a cidade se verticaliza, a pipa tem que ser reinventada. Por que ela tem que ser reinventada? Porque numa cidade que cresce muito para cima, ela mata o vento. Você não tem mais onde soltar pipa. E eu comecei a observar como no subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar hoje que é fundamental para a história da pipa e as sociabilidades em torno da pipa é o cemitério de Inhaúma. Por quê? Porque o cemitério de Inhaúma é um campo aberto. Então o vento corre ali. A turma que soltava pipa num lugar em que subiram 10 prédios, ela não tem mais como fazer aquilo.
Então, onde é que nós temos um espaço que permita isso? Quando é tempo de pipa, que é uma expressão que a gente usa no subúrbio carioca para falar de férias, vai ao cemitério de Inhaúma e está rolando um enterro, e no meio você vê 30, 40 pessoas soltando pipa, uma garotada. É muito curioso também quando eu falava com o pessoal da bola de gude, as sociabilidades em torno da bola de gude, né, de jogar bola de gude, aquela coisa toda. E eu estava uma vez conversando com uma garotada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde eu morei uma época da minha vida, em uma rua onde minha avó tinha uma casa, chamada Rua Castor. Ela era uma rua de terra. E a Rua Castor foi asfaltada. E aí todo mundo gostou, evidentemente, do fato da rua ter sido asfaltada. Menos a turma da bola de gude. Porque a garotada virava para mim e dizia, o problema é que se você botar asfalto, a bola de gude morre. Porque você não joga bola de gude no asfalto. Eu gosto de ter um olhar cotidiano acerca da cidade, fazer o que eu chamo de uma nano-história, né? Uma história das práticas cotidianas do chão, que é o que me interessa, e perceber como, às vezes, no detalhe, no fragmento, naquilo que a gente não percebe, na pedrinha miúda, né? Enfim, a gente consegue elaborar algumas discussões interessantes sobre coletividade, sobre sentido de construção de sociabilidade. Isso é um negócio. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada pobre que passa por ali, só pensa em construir seu lar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Tem uma fala sua que eu queria que você comentasse também, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, e com o carnaval em si, que é a cultura e a festa que a gente vai começar a abordar agora. Mas você fala que é uma diferença fundamental, né, entre cultura do evento e o evento da cultura, né? E acho que traduz bastante esse jogo e essa briga por um lugar, né, no público, né, e como um público reconhecido na cidade, né, e esses espaços de disputa que a gente está ao longo da história, cotidianamente, disputando mesmo. Né? Fala um pouquinho pra gente, assim, o que você quis dizer, né? Eu tenho trabalhado em cima da elaboração dessas duas ideias, né? É porque nós vivemos, sobretudo nas grandes cidades, e sobretudo nesse nosso mundo contemporâneo, desencantado, nós vivemos muito marcados pelo que eu chamo de cultura do evento. Então é aquela coisa de você ocupar o espaço público, por exemplo, muitas vezes, fazendo eventos, mas que são destituídos de organicidade em relação a esse território. Então eles são vazios, e me parece que há uma ânsia, eu penso muito isso no Rio de Janeiro, uma ânsia de ocupar, acho que em São Paulo tem muito disso também, a ânsia de ocupar a cidade com evento, com coisa acontecendo e tal, mas muitas vezes isso é desprovido de um sentido mais profundo de prática do chão. E isso é a cultura do evento, é aquilo que é superficial, muitas vezes é simulacro, não é efetivamente vivência. Por outro lado, você tem eventos da cultura. Os eventos da cultura, no fim das contas, são aqueles que se fundamentam em construções cotidianas de sentido coletivo de ocupação do chão. Então, às vezes, um campeonato de bola de gude, na minha dimensão, ele é muito mais relevante para entender a dinâmica da cidade do que o mega show. Porque aquele mega show, ele pode simplesmente ser um exemplo. Olha, vai ter um evento ali, você monta um palco, 150 pessoas vão filmar o evento, aí tal, e tá tudo bem. Mas às vezes tem um campeonato de bola de gude num terreno baldio de um subúrbio carioca, de uma periferia de São Paulo, alguma coisa nesse sentido, e aquilo ali tem uma organicidade que é muito forte. E o arquiteto adora construir um mega equipamento para um mega evento, que dura uma vez só. Para mega eventos, né? Isso é uma coisa doida. Quando, às vezes, você pensar numa dimensão micro vinculada à ideia da ocupação do espaço, faz um sentido para aquela comunidade muito maior. Quando eu penso, por exemplo, em escola de samba, e eu acho que o exemplo pode ser pensado para inúmeras outras coisas, foi uma frase que uma vez eu falei sobre escolas de samba, em que eu disse o seguinte: olha, a gente não pode pensar uma escola de samba a partir da ideia de que ela existe porque desfila.
Não pode ser assim. Uma escola de samba não existe porque desfila. Ela desfila só porque existe, né? A escola de samba que existe porque desfila, ela já foi engolida pela cultura do evento. Agora, a escola de samba que só desfila porque existe, ela continua vinculada à ideia do evento da cultura, porque o desfile tem que ser isso. Então, eu gosto nas escolas de samba, eu sou um estudioso de escola de samba, tenho um livro sobre isso e tal, mas eu vou te confessar, me interessa muito mais nas escolas de samba, às vezes, o que acontece durante o ano, o que acontece propriamente no carnaval. Então, uma feijoada que acontece numa quadra, um ensaio de bateria, o encontro de uma ala das baianas para uma macarronada, uma quadra aberta para uma escolinha, por exemplo, de ritmistas, e aí a garotada da comunidade vai estar naquela escolinha. Como é que isso é fundamental? Como é que isso é importante? Acho muito interessante isso. A Estação Primeira de Mangueira, por exemplo, a quadra fica perto, para variar, de um viaduto. O viaduto ali de Benfica, que vai subindo e não sei o que e tal. E é muito curioso porque eu, conversando com o pessoal da Mangueira, eu falava disso. Gente, é absolutamente necessário ver esse viaduto como uma extensão da quadra. E eles veem isso, percebem isso. Então, quando você hoje vai à quadra da Mangueira, você vai ver que é a quadra, mas é também o que está acontecendo debaixo daquele viaduto. Então, é a barraquinha de comida, né? É um espaço ali que, de repente, rola uma roda de samba. É um sábado à tarde, por exemplo, e chega um músico ali de Mangueira, como já aconteceu, e aí chama uma criançada que quer fazer uma aula inaugural de introdução ao instrumento musical e as coisas acontecem ali. Então, esses usos de espaços que, aparentemente, são hostis a esse tipo de coisa, eu acho que são muito surpreendentes, são muito orgânicos, eu vejo isso. Eu tenho muito pouco interesse sobre o que acontece na Zona Sul do Rio de Janeiro. Pouquíssimo interesse, para não dizer nenhum. A zona mais turística, mais emblemática, assim, na cultura oficial. Às vezes eu vou à praia. Outro dia eu fui num quiosque de um amigo meu maravilhoso, tomei um chopp espetacular, aquilo tudo, não sei o que e tal, mas eu sou muito impressionado com as soluções que acontecem a partir de uma certa sabedoria da escassez, né? A partir de uma certa sabedoria do precário. Não é romantizar esse precário, porque o precário eu acho que não tem que ser romantizado. Mas como é que a escassez, muitas vezes, ela produz alternativas surpreendentes. O grande geógrafo Milton Santos falava muito disso, né? Onde você tem, em demasia, as coisas com extrema facilidade, é possível que a inventividade não apareça mais. Mas onde existe a escassez, você se vê diante da dimensão da necessária invenção. Isso é muito curioso. Por isso me interessa mais saber como é que a Estação Primeira de Mangueira ela se apropria e redefine o uso de um espaço aparentemente hostil, que é debaixo do viaduto, e entender, por exemplo, como é que se frequenta uma esquina de Ipanema. Eu acho que é mais ou menos por aí. E é isso que continua me impressionando na cidade. Então passa a se chamar cacique de ramos, planto em todos os ramos, cantam os passarinhos das manhãs. A gente começou a falar aqui, por exemplo, das escolas de samba, dos espaços criados pela cultura popular. Eu acho que não tem como não conectar a história urbana das cidades, aí falando especificamente do Rio de Janeiro, com a própria história do samba, né? Tava lembrando aqui, por exemplo, meus pais, né? Meu pai falecido, ele gostava muito de ver os desfiles nas escolas de samba. É engraçado que parece uma coisa boba, no sentido de ser simples, por exemplo, das escolas de samba representarem locais do Rio de Janeiro. E aí eu ficava procurando no mapa onde eram os lugares quando eu era criança. Né? Eu acho que isso não só faz parte da criação das cidades, mas faz parte da própria criação do samba, da criação da cultura do samba, né? Tá entrelaçado com a própria cultura da cidade e a formação dessas localidades também, né? Sim, porque a rigor a cidade faz o samba e é feita por ele. Eu tenho até uma desconfiança muito séria, que é o seguinte: não foi o Rio de Janeiro que inventou o samba urbano, foi o samba que inventou o Rio de Janeiro. Né? Sim, então, eu costumo dizer que o Rio foi inventado pelo samba, né? Pelo samba do Estácio, pelo samba de Sambar. Porque se você pensa, por exemplo, o seguinte: você já imaginou o Morro de Mangueira sem a Estação Primeira de Mangueira?
Ou então o bairro de Oswaldo Cruz sem a existência da Portela, ou então a Serrinha sem a existência do Império Serrano, ou então o Morro do Salgueiro sem a existência dos acadêmicos do Salgueiro, ou então o bairro de Padre Miguel, bem distante do centro do Rio, sem a Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Isso é quase uma impossibilidade. A gente mora perto do Rio e conhece um pouco o Rio de Janeiro, mas eu imagino que as escolas de samba apresentam as próprias comunidades para o resto do Brasil inteiro, né? Sim, não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Até porque a escola de samba, o samba, de uma forma mais ampla, eu acho que ele é um fato social completo. Porque o samba não é simplesmente um ritmo e ele não é simplesmente uma coreografia. Em torno do samba você vai construindo sentido de vida. Então é a maneira como você come, é a maneira como você dança, é a maneira como você ama, é a maneira como você odeia, é a maneira como você se veste, é a maneira como você fala, é a maneira como você celebra um nascimento e lamenta uma morte. Então existe uma cultura do samba muito ampla que está vinculada a tudo isso. E essa cultura do samba, em toda a sua amplitude, ela é uma cultura que só é perceptível se você entendê-la a partir da dinâmica do território em que ela surge, em que ela se fundamenta. Isso é absolutamente fundamental. Eu moro, por exemplo, num bairro do Rio de Janeiro, a Tijuca, que é cercado de morros e de escolas de samba. Então, na região da Tijuca e na Grande Tijuca, você tem Tácio de Sá, está pertinho da Tijuca, Morro do São Carlos. Você tem Unidos da Tijuca, Morro do Borel. Você tem Império da Tijuca, Morro da Formiga. Você tem Acadêmicos do Salgueiro, Morro do Salgueiro. Estação 1ª de Mangueira, que fica perto do Maracanã, entre Benfica e São Cristóvão, do lado da Tijuca. Está lá a Estação 1ª de Mangueira. Unidos de Vila Isabel, Morro do Macaco. Você vai ver que as escolas de samba, muitas vezes, elas constroem sentidos em relação a esses morros que fazem com que o São Carlos seja uma coisa, a Mangueira seja outra. Que fazem com que a maneira como você ocupa o Salgueiro seja uma e a maneira como você ocupa o Borel seja outra. Então você vai ver que há uma multiplicidade, inclusive vinculada à maneira como você usa aquele espaço, como você constrói o seu samba. E essa é uma dinâmica muito mais ampla. Por isso eu acho que a gente tem que alargar a gramática. Você vai ver a bateria da Estação 1ª de Mangueira, o toque de caixa e de tarol da Mangueira, ele puxa muito para um toque de folia de reis, porque o Morro da Mangueira teve muita folia de reis, é uma tradição muito forte, puxa para um toque de um orixá, Inhansã, mas ao mesmo tempo os mais velhos de Mangueira diziam que a batida da caixa da Mangueira, ela lembrava muito também a sonoridade e o tempo rítmico do trem, do barulho do trem. Por quê? Porque Mangueira era a primeira estação do trem. Então, viver no Morro de Mangueira é escutar o trem passando o dia inteiro. E a maneira como, de repente, a bateria de Mangueira ela dialoga com o barulho dessa urbanidade produzida pelo trem, é uma coisa importante. Agora, quando você vai ver a bateria do Salgueiro, é completamente distinta. Já é uma batida de partido alto, uma batida mais seca. Você vai ver a bateria da Portela, você vai ver o tipo de samba que a Portela faz, eu acho que já é um tipo de samba que tem uma pegada um pouco mais rural, até porque o bairro de Oswaldo Cruz, ele é um bairro de urbanização tardia. Então tem muitos sons rurais que vão produzindo, codificando as maneiras como a Portela faz o seu samba. Então isso é um universo riquíssimo, é muito amplo, é extremamente diferente, exige, portanto, um mergulho muito profundo e sempre provisório, que a gente nunca vai chegar à dimensão totalizante, imagine, isso é absolutamente impossível, nem pode ser a nossa intenção, dessa riqueza toda e dessa multiplicidade toda. E tudo isso repercute fortemente na maneira plural, dinâmica, como a cidade vai sendo ocupada, praticada por suas comunidades. Isso é absolutamente fascinante. Aí, rapaziada, pra conhecer minha cidade, só desse jeito, segura no ritmo. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe, quero ver quem vai dizer em verso, onde se esconde. Gente boa onde
Simas, você tava falando aí, pegar aquela sua frase, né, que o samba fez o Rio e toda essa descrição aí dos bairros e de como que foi feita essa adaptação, né, do contexto, da percepção local ali, como que o samba, né, motivou essas pessoas a se expressarem de uma maneira diferente. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Guaratinguetá e que foi infiltrada pelo samba também, né, então eu tive o prazer de viver numa rua que tinha um bloquinho de carnaval, saudosa Climério Galvão, e tudo isso que você tá descrevendo, né, com a grandiosidade que aconteceu no Rio, isso acontece também em outras pequenas cidades do Brasil, né? Então, você foi falando, eu fui lembrando das outras escolas de samba da minha cidade também, essa peculiaridade do som. Tínhamos a bateria do Lelé da Cuíca, que era uma bateria fantástica, rivalizava com acadêmicos do Campo do Galvão, que era uma baixada, que era próximo do Rio Paraíba, e era diferente a pegada. Então, eu imagino que isso no Rio é potencializado e a sua fala me fez lembrar um pouco da minha infância aqui no interior de São Paulo. Aonde que eu tô querendo chegar um pouquinho com esse paralelo, né? O carnaval também se tornou um grande evento de mercado, né? Então, o mercado, como sempre, vai, né, com suas garras aí, se apropriando dessas culturas e regurgitando de formas, às vezes, até fazendo com que o desfile seja mais importante do que a própria história que leva ao desfile, né, como você muito bem falou. Quais são os desafios, Simas, assim, dessa convivência, dessa cultura original e que é de raiz, com os interesses que vão sendo gerados aí pelo mercado e também a responsabilidade do poder público nesse diálogo? Olha, essa é a pergunta mais complexa, né? Porque a gente poderia fazer um seminário para ficar discutindo esse negócio um tempão. Porque o samba é dinâmico, ele não é estático. Você estava falando de São Paulo. O samba de São Paulo, por exemplo, ele já é um samba muito impactado pelo batuque de Pirapora de Bom Jesus. Então tem o samba de bum, você vê que é uma sonoridade que já não é a mesma do samba do Rio de Janeiro. Você vai para Pernambuco, tem um samba com uma pegada que se aproxima do coco, né? Então tem o samba de coco ali. Então essas multiplicidades são muito interessantes. E conhecer as especificidades do território é que são fundamentais. Né? Eu vou chegar na tua pergunta, porque eu lembro que quando estavam tendo um projeto de intervenção urbana, fazendo praça em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, acho que isso pode ter a ver até com quem pensa arquitetura, eu ficava muito impressionado como era o mesmo modelo de praça para todas as comunidades. E eu dizia, olha, mas a expectativa de uma praça em Padre Miguel tem que ter uma pegada diferente da expectativa de uma praça na subida do Morro do Borel, porque não dá para você imaginar que você vai botar um padrão ali e vai ser tudo igual, é muito complicado. Eu acho que a cultura das escolas de samba, a cultura do samba do carnaval, ela é uma cultura de resistência, concordo, mas eu acho que o próprio conceito de resistência, ele é muito limitado. Eu não sou propriamente um simpatizante da ideia da resistência para pensar, por exemplo, carnaval e escola de samba. Porque eu acho que tem resistência, mas tem um passo que vai além dela. Eu acho que é cultura de invenção. Porque quando você fala em resistir, você está falando a priori de você ser pautado por uma coisa que já vem do outro. Então você é reativo, né? O resistente é aquele que resiste a algo que está sendo colocado ali. E essas culturas, para mim, elas não são apenas uma cultura de resistência. Eu acho que elas são cultura de ginga, né? Elas são cultura de síncope, elas são culturas inventivas, isso é fundamental. Nesse sentido, muitas vezes, resistir é negociar. Porque negociar também pode ser entendido como uma forma de resistência, por que não? E você vai ver que o samba e as escolas de samba o tempo inteiro negociam com fatores externos a ele. Ele negocia com o poder público, ele negocia com a indústria do turismo, ele negocia com o mercado, ele negocia com o crime o tempo todo, com a contravenção. Então isso tudo está acontecendo, é uma questão muito complexa, é uma questão muito dinâmica. Nesse sentido, me parece que o grande desafio é o seguinte: primeiro, é absolutamente impossível, é impensável e seria um atentado que eu, na condição de historiador, faria à própria história, admitir romanticamente, né, entre aspas, num sentido pejorativo do romantismo, que as escolas de samba poderiam ficar alheias, imunes a isso. Quando eu sou um estudioso das rasuras urbanas, dos conflitos urbanos, nas encruzilhadas, né, das coisas que estão entrecruzadas o tempo inteiro. Então o mercado está aí, não tem como. Me parece que o grande dilema é entender como é que você se posiciona diante da seguinte questão. O mercado está ali e o mercado ele é um elemento domesticador, em geral, das culturas populares. Ele é um elemento que tenta normatizar as manifestações da cultura popular no sentido de pensá-las, mensurá-las a partir da lógica da circulação de capital e mercadoria. Isso é muito complicado. Então isso pode gerar uma domesticação que tire da festa o que ela tem de mais visceral, o que ela tem de mais orgânico.
Ao mesmo tempo, nós temos, evidentemente, isso é importantíssimo lembrar, uma economia criativa, uma economia da cultura que emprega muita gente. Nós temos que entender que a música popular, nós temos que entender que o samba, nós temos que entender que o carnaval, o futebol, são, inclusive, espaços num país excludente, em que a exclusão é um projeto bem-sucedido, como é o caso do Brasil, em que a desigualdade é flagrante, foram espaços, foram frestas, foram brechas que possibilitaram a ascensão de elementos de camadas urbanas que, de outra maneira, provavelmente não conseguiriam conquistar esse tipo de coisa. Isso é fundamental. As culturas afro-cariocas, é nessas frestas que elas operam, que elas entram. Então, isso é uma questão que é muito sutil e muito complexa. Como é que, ao mesmo tempo, você não vai ser domesticado, você não vai ser, de certa maneira, disciplinado numa dimensão castradora pelo mercado, mas como é que você vai se inserir num circuito criativo da economia que, para a nossa cidade, para o Rio de Janeiro, é absolutamente fundamental. E, ao mesmo tempo, também, né, assim, abre espaço, né, por exemplo, o Carnaval da Avenida, assim, é igual eu tô falando, assim, eu, Aline, não sou estudiosa de nada, adoro carnaval, os tipos que eu conheço, assim, né? Gosto mesmo e sempre participo, tanto carnaval de rua, bloco de rua, vou em roda de samba, né, ao longo do ano, gosto de fato. E vou na avenida, já desfilei, né, já em vários lugares, assim, fico encantada com bateria. É também, o desfile é tipo a hora do gol também. Você tem todo o jogo, mas ali é o gol, de placa, né, assim. E ao mesmo tempo você abre espaço para pessoas também que não têm, às vezes, oportunidade de estar vivendo aquilo ao longo do ano, como é a questão da comunidade, né, e das pessoas das escolas. O Paulo Ormindo de Azevedo, que é um arquiteto, professor, escritor brasileiro da Bahia, né? Tem um texto dele que ele fala um pouquinho sobre carnaval também em rua. Ele dá o exemplo do Carnaval de Salvador, que era um carnaval super tradicional, no entendimento dele, assim, um dos mais autênticos e diversificados que existia, né? Ele fala, né, bloco de índio, cangaceiro, desfiles dos clubes da classe média, né? E que depois dos anos 50 foram aparecendo os trielétricos e aí vieram grandes investimentos, né? Uma verdadeira indústria carnavalesca. E aí os trios também tem as cordas de isolamento, você tem mercado futuro de Abadá, diz ele, né, assim, os camarotes, né, assim. Mercado futuro de Abadá, essa é boa. Fantástico, né, assim. Aí ele faz uma crítica, entendendo que, assim, que virou um dos carnavais mais segregadores do país, assim. Ele está certíssimo. Escola de samba no Rio de Janeiro, eu vou te dizer uma coisa que é impressionante. Eu acho que nos anos 60 começou a existir um deslocamento extremamente perigoso das escolas de samba do Rio de Janeiro do setor da cultura para o setor do turismo. Isso, inclusive, em relação à gestão pública. Me impressiona muito, por exemplo, já que a pergunta também tinha a ver com a questão pública, como o carnaval, ele é um assunto que é muito mais tratado na esfera pública pela indústria do turismo do que pela... Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é a Rio Tour, que cuida do turismo, que está ligado ao carnaval, não é a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Educação, e eu acho que é uma dimensão pedagógica, educativa no carnaval, nas escolas de samba, é certo, né, de estar envolvida nesse processo todo. Isso é extremamente perigoso. Por que é extremamente perigoso? Porque você acaba, em nome dessa perspectiva do mercado, você acaba domesticando aquilo e você acaba matando essa diversidade toda. E aí fica tudo homogêneo. É o que eu estava citando em relação às baterias. O bonito é você perceber que a bateria da Portela toca o Agueré de Oxóssi. A bateria da Mangueira bate o Ilu de Inhansão, um toque de folia de Reis. A bateria do Salgueiro tem uma pegada de partidual. A bateria da Mocidade inverte a afinação do surdo. Ela faz e ela inverte a batida entre o surdo de primeira e o surdo de segunda. Algumas vêm com uma afinação mais grave, outras com uma afinação mais aguda. Essa diversidade toda, ela vai se perdendo. Eu estou vendo muito isso em relação aos casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira no Rio de Janeiro. Porque a dança do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, ela era uma dança muito popular da comunidade negra. E, nesse sentido, era uma dança muito solta. Hoje está tudo muito parecido, porque os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira têm personal, tem coreógrafo do Teatro Municipal, coreografando Mestre Sala e Porta-Bandeira. Isso é um perigo, porque existe uma dimensão ali que é orgânica, é uma dimensão que vem desses elementos das culturas afro-cariocas. E não tem como, porque o mercado, a sanha do mercado, é fundamentalmente perceber como aquilo pode gerar circulação de capital.
Então é um dilema que a gente tem que enfrentar. Ao mesmo tempo, as escolas de samba continuam produzindo grandes artistas. As escolas de samba continuam sendo fundamentais numa cadeia da economia que envolve a costureira, o marceneiro, o madeireiro, aquele cara que esculpe em isopor. Então é uma questão muito complexa. Não tem como a gente pensar de uma forma reducionista sobre um fenômeno de uma complexidade que é enorme, E eu costumo dizer o seguinte, o carnaval é um sintoma da cidade e a cidade é um sintoma do carnaval. Em relação ao Rio de Janeiro, uma vez eu disse isso. Veja como era o carnaval e você vai entender como era a cidade. No que ela tem de beleza, no que ela tem de horror, no que ela tem de contradição, no que ela tem de encontro. Né? Isso é absolutamente fundamental. Eu estou longe de ser um apologista do mito do carioquismo cordial, porque a cidade que eu vejo, que eu estudo, que eu observo, ela não é assim. A cidade do Rio de Janeiro, para mim, ela guarda essa dimensão impactante de ser a cidade em que o pedaço de pau é o cacetete do policial batendo no corpo preto. O pedaço de pau é a chibata dos tempos da escravidão. Mas é impressionante como o pedaço de pau também é uma baqueta que você bate num tambor para inventar o mundo a partir do samba. Então, compreender essas complexidades, a faca e o prato eram usadas pelo João da Baiana para ele fazer de roda. Né? Então, a faca está ali, mas a faca também é um objeto cortante, né? Então, não é aquela que te fura. É muito importante que a gente lance uma percepção sobre a cidade, sobre o carnaval, sobre a festa, que dê conta de complexidades que não são simples, não vão ser resolvidas com dicotomias, não é assim. Então, é perceber a cidade, sentir onde a cidade pulsa, o que é a organicidade desse processo, para mim é muito interessante. Nós temos a Marquês de Sapucaí, me desculpem agora os arquitetos e as arquitetas, talvez eu fale uma coisa que vocês vão me detestar. A Marquês de Sapucaí foi feita por um grande arquiteto, mas que, sem dúvida nenhuma, não entendia nada de carnaval. Assim como ele fez diversas igrejas e ele era ateu, né? Mas, são das loucuras da arquitetura. Oscar Niemeyer, mas se perguntasse sobre uma passarela de desfile para um desfilante, talvez ele fizesse a Sapucaí como fez. Que tem uma arquibancada excessivamente distante do público, que tem um sistema de iluminação que é muito complicado, que tem um som que acaba sendo muito vazado. Projetaram uma praça da apoteose que é terrível, porque as pessoas que estão no setor 6 ou no setor 13, elas não veem o desfile em cortejo das escolas, elas só veem as escolas quando elas estão terminando o desfile. Por isso é que me parece que, às vezes, para o poder público, para todos nós, é muito mais importante a escuta, o exercício da escuta. Quem está ali, de quem conhece esse tipo de coisa, de quem vivencia isso, que traz uma sabedoria que é resultado do acúmulo de gerações e gerações de sambistas, de carnavalescos. É o que eu costumo dizer, né? Antes de elogiar o asfalto, pense numa solução. Vamos asfaltar porque é fundamental. Faz a praça toda asfaltada. Mas onde é que a criança vai jogar a bola de gude dela? Verdade. Eu me lembrei de uma frase do Sérgio Vaz, né, o poeta Sérgio Vaz, que ele falava que ele achava que o planeta chamava Terra porque a rua dele era de terra. Então, é por aí. Acho que os dilemas são esses. Vou pra terra de Candeia, onde o samba me seduz, pois lugar de gente bamba onde é. Gente boa onde é de certo está. Brilhando no imenso cenário, um turbilhão de luz. A gente vê ao longo das histórias, e até se a gente for lembrar diretamente do Carnaval Carioca nos sambas enredos, como eles ajudam a contar a história das cidades e como uma coisa reflete na outra, né? Não só os sambas contam a história da cidade, e as cidades ajudam a contar a história do samba também. Não sei se você lembra de alguns enredos ou algumas músicas que contam um pouco da história das cidades ou das próprias comunidades que vivem ali, para falar não só, né, da questão física, mas das dificuldades e das coisas que só uma comunidade vive, né? Outro fato muito importante
erro lá no morro, ou então o próprio padeirinho, numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram achar um pedacinho de terra para morar. E assim a região ganha ligação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É aí que o lugar também passa a se chamar favela. Pronto, favela tá criada, né? Antes, aqueles morros não tinham nome. Chegou lá um elemento homem, fazendo batuque, barraco, tendinha. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha. E aí você começa a falar da formação da Chuabeta. Vocês ficam falando de samba, eu fico cantando. Não, excelente. Bom, fantástico. Eu queria perguntar também, só pra gente encerrar, até pros meninos também, pra gente, assim, né, que carnaval é festa, assim, mesmo se alguém aqui não seja muito fulião e tal, já viveu um carnaval, assim, né, quando mais jovem, querendo ou não, a gente ia, tentou, né? Assim. Ou já tentei. Ou já tentou, né, assim. Então, assim, e causos, né, de carnaval que a gente já viveu na pele, assim, ou em alguma cidade, ou em algum lugar que a gente possa comentar, assim, também, né? Começando por você, Ciso, que tá na roda aí, sempre, desde sempre, né, assim. Algum caos interessante, assim, de carnaval. Uma vez um jornal, não sei se foi o Estado de São Paulo, não lembro, me perguntou qual tinha sido o meu carnaval inesquecível, né? Eu virei e falei, olha, o meu carnaval inesquecível foi um que eu viajei para a Serra da Mantiqueira, porque os meus pais tinham se separado e eu tive que passar o carnaval com meu pai. Porque o carnaval bom é aquele que você se esquece. Então, quando você lembra, é porque tem alguma coisa, algum problema, né? É um negócio muito complicado. Eu já desfilei no Carnaval de Baiana, por exemplo. Eu desfilei de Baiana numa circunstância, eu e meu irmão, porque a gente estava numa escola de samba de grupo de acesso, que era um bloco carnavalesco, aquelas escolas de samba muito pobres, Canário das Laranjeiras, e a escola ia desfilar, e o problema é que não tinha componente suficiente para a ala das baianas. E aqui no Rio de Janeiro, você precisa ter um número mínimo de baianas para não perder ponto no julgamento, né? Então, como tinha fantasia sobrando da ala das baianas, e precisava de baiana, eu e Alexandre, meu irmão, que provavelmente vai escutar esse nosso papo, né? Nós botamos a fantasia e desfilamos. Então eu já fui baiana no carnaval, por exemplo, e diga-se de passagem que aproveitei muito o desfile, rodei, fiz o diabo ali. É interessante. Mas eu tenho histórias do carnaval que são as mais diversas, desde a emoção de ter visto a Vila Isabel desfilando com Kizomba, a festa da raça na Sapucaí, até, né, o desespero de estar num sítio da Serra da Mantiqueira, imaginando o que estava acontecendo na rua da minha cidade. Então, o carnaval é esse. Mas eu guardo com muito carinho essa ocasião em que eu fui uma baiana do Canário das Laranjeiras. Muito bom. A minha também é na Avenida, que foi uma saga. Eu decidi meio em cima da hora, então eu só tinha fantasia cara e ruim para comprar, porque as melhores a galera compra rápido, e as melhores que eu quero dizer são as mais leves, as mais fáceis de vestir, né? Porque é um calor desgraçado, as fantasias são muito elaboradas, assim, né? Essa história de cabeça, assim, é uma loucura. Eu só desfilando para saber. E fui de metrô, né? Então eu tô só no metrô. Já foi uma saga. É engraçadíssimo, porque tá todo mundo junto com você não tá sozinho, né? Mas é tenso, chega a ser tenso, que também se destragar a fantasia, a escola perde ponto. A escola perde ponto, piscou, a escola perde ponto. Cheguei na Sapucaí lá, já fui, eu tomei esporro do início até o final da escola de samba. Porque o cara via a gente bebendo assim, olha que eu achei que eu tava sob controle, ele mandava a gente parar de beber, porque se você também tiver muito doidão, você não consegue andar em linha com todo mundo. Escola de samba é coisa séria, brincar com coisa seríssima. É séria. Não é pra amador, não, né? Não, de jeito nenhum. Trabalho aí pisei num prego, o sapato era muito fino, tinha um prego, eu pisei, tive que desfilar com um prego no pé, tudo no mesmo desfile. Cheguei sangrando, dei o sangue pela portela, inclusive. Lá era umas 6 horas da manhã já, porque foi tipo a última escola a desfilar, mas valeu a pena, ri demais, mas não imaginava que eu fosse tomar tantos porros, assim, isso foi muito doido. E é 1 segundo, né? Você entra na avenida e já saiu. É muito rápido pra quem tá desfilando, né? Mas é fantástico. E Rafa e Adilson, tem algum ou não?
Assim, não tem uma história específica, mas eu tenho muita saudade da minha infância, na minha cidade, né, que respirava carnaval na época do carnaval, e a rua que a minha tia morava, Climério Galvão, tinha um bloco de carnaval. Alô, Climério Galvão, vem comigo no gogó. O Climério vem aí pra encantar, pra sacudir, cantando em 4 tempos para o meu povo. Quando chegava o período, a gente jogava bola lá sempre, mas no período de carnaval, depois da pelada, tinha o ensaio da bateria, eu tocava tamborim, saí várias vezes tocando tamborim e comia o hambúrguer da tia Cleide, que ficava ali na frente, né, olhando a garotada ensaiar e tal, aquele descompasso todo, mas é uma memória que tá comigo, assim, muito forte, assim, que o samba me deu, né? É isso. Gente, eu sou a pior pessoa pra contar uma história de carnaval, porque o carnaval tá de um lado, eu tô do outro, do nascimento. Como o Simas falou, se a gente lembra das histórias de carnaval, é porque o carnaval não foi bom, então eu lembro de muita coisa. Inúmeras as vezes que eu tentei pular carnaval, que eu tentei me divertir, mas realmente eu não nasci pra aproveitar o carnaval, e tudo bem. Você sofre o bullying do carnaval, né, Adilson? Eu sofro o bullying no carnaval, aí tem aniversário perto, aí vários aniversários que o carnaval cai junto, e eu fico frustradíssimo. A última tentativa minha de pular carnaval foi quando eu fui ao Rio, eu tava ficando com uma garota, eu fui por causa dela, aí não deu nem um mês depois ela terminou comigo. Ou seja, não adiantou de nada e eu fiquei super frustrado. O grande segredo do carnaval é que é o seguinte, não basta você gostar dele, ele tem que gostar de você. É verdade, eu acho que ele nunca gostou muito de mim, não. Mas tudo bem, cada um com igual a bebida, né, Simas? É igual a bebida, né? É verdade. E a bebida que gosta de você. Senão, é verdade. E o inverno que aquece o coração, o Climério vem aí pra encantar. Eu sou o samba, a voz do novo sou. A gente então vai encerrando aqui o papo, mas não sem antes falar as dicas aqui do episódio. Vou chamar o Rafa pra dar sua dica. Rafa, tá com ela aí? Não tava, né? Porque normalmente quando a gente faz, assim, um episódio com convidados ilustres, a gente acaba nem entrando nas dicas, né? Mas aí o papo me levou à questão da ginga, né? Acho que essa metáfora da ginga aí fui direto no livro da Paola Berenstein, né? Que é A Estética da Ginga. É um livro aí que já tem mais de 10 anos que ela estuda, né? O comportamento e o desenvolvimento dos assentamentos, das favelas, né? No prisma também aí do trabalho do Hélio Oiticica. Então, um livro para nós do campo do urbanismo fundamental aí para entender um pouco dessa conexão aí da vida, da celebração, da festa, das dores, dos dramas, do sofrimento com a alegria que é efêmera, né? Então aí que o carnaval é quando ela ganha um pouquinho até mais de tempo, né? Do que em outros momentos. Então, A Estética da Ginga, Paola Berenstein, super livro. Muito bom, roubou minha dica também. Lili, tá com essa dica aí? Eu vou numa dica que é óbvia, é o livro do Simas, O Corpo Encantado das Ruas, que pode não parecer uma dica, mas não é porque ele tá aqui, a gente já falou do livro, mas eu insisto, porque é um livro e a gente puxa saco mesmo, né? Eu sou fã, assim, uso o livro nas aulas, né, os alunos sabem, vou jogar o cast lá, todo mundo vai achar lindo lá no meu departamento, porque todo mundo é fã, porque realmente o Simas fala sobre o que a gente estuda, né, e vive aquilo que a gente estuda, e a gente precisa viver também e incorporar esse olhar mais cotidiano, né, dessas práticas sociais mesmo, que está no plano da rua, né. Então, acho que o Corpo Encantado das Ruas traz muito isso, nessa linguagem dele, traz a ideia do corpo, né, tem a ver com o que o Rafael está falando também, do corpo e do movimento, a partir das ruas cariocas ali, né, do centro ao subúrbio do Rio. É fantástico. Fala do Rio, mas ensina a gente sobre cidade de uma forma geral. E sobre sociedade, né, acima de tudo. Muito bom. Muito bom. Simas, você tá com a sua dica? Eu tô pensando aqui numa dica, vou dar uma dica. Vocês deram dica de livro, eu vou sugerir uma série que está na Globoplay, que chama-se O Samba Me Criou, que é uma série dividida em 4 episódios pelo Leonardo Bruno, cara que conhece muito de samba, jornalista do Rio de Janeiro, e que parte das comunidades da Serrinha, Império Serrano, Oswaldo Cruz Portela, Salgueiro e Morro de Mangueira, para falar da história das escolas de samba, dos compositores dessas escolas de samba. Então é muito interessante, porque tem tudo a ver com o papo que a gente teve aqui.
Então a minha dica é o Samba Me Criou, uma série que está na Globoplay, uma série de sambistas, então eu até dou meu espetáculo lá também, mas que é uma série dirigida pelo Leonardo Bruno, é muito interessante. Muito bom. A minha dica vai ser parecida com a do Simas, só que com outra visão a respeito, que a gente tá falando aqui de carnaval, que tem a ver com contravenção. Eu lembrei de uma série da Globoplay que eu assisti tem um tempinho já, que é Doutor Castor, que fala sobre o Castor de Andrade e como ele, como uma espécie de poderoso chefão aí dos subúrbios do Rio, e que de alguma forma dominou a cena não só da contravenção, mas ele era também diretor da Mocidade Independente, que é uma história interessantíssima, que eu acho que só o Rio de Janeiro conseguiria dar uma narrativa dessa. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, exatamente. Rio de Janeiro, como dizem por aí. Por aí. Pois é, e fica a minha dica, Globoplay, Doutor Castor. A gente queria agradecer, Luiz Antônio Simas, pela sua presença aqui. Eu acho que o papo foi extremamente enriquecedor. A gente adorou falar com você, eu não sei quanto aos meninos, mas apesar do carnaval não ter me escolhido, eu adoro ouvir essas histórias e é riquíssimo a quantidade de cultura que o samba e o carnaval falam, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, gente. Obrigado, o papo foi ótimo. Eu hoje não ia beber não, mas depois desse papo vou abrir uma cerveja gelada aqui. Opa! Para comemorar. Obrigado. A dica é essa, na verdade. A dica do Simas é... Pois é, Lili, mais um. Mais um fantástico, realizando aqui um grande desejo de conhecer, poder trocar com o Simas. Qualquer dia eu estou nas suas aulas lá na Tijuca, onde você estiver, Simas, lá no Rio. Vamos que vamos. Brigadão, viu? E Rafa, mais um. Mais um, obrigado, Simas, aí pela presença. Muito legal, assim, é super interessante ouvir alguém que tá imerso no universo e fala com tanto prazer e dedicação e emoção, assim, muito bom. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar desse papo, como a gente gostou bastante. Obrigado. E é isso aí. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais. Vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Essa melodia de um Brasil feliz. Essa melodia de um Brasil feliz. Muito obrigado, gente. Valeu a participação de vocês. Maravilha.